Hi everyone, hi ladies and gentlemen, my name is Rodrigo Vargas. I am your teacher today, okay? I'm your teacher today, alright? Então, it's a pleasure to be here. Pessoal, é um prazer estar aqui, meu nome é Rodrigo Vargas. Hoje a gente vai ver uma questão muito importante na língua inglesa, né? Que é a diferença entre dois tempos verbais, o present perfect e o simple past. Teacher, é difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. It's not impossible. Anything is not impossible. Ok? Não é difícil, não, é um pouco complicado de a gente poder entender essa questão do present perfect. Como é um tempo verbal que não tem na nossa língua portuguesa, ele até existe, mas não é muito utilizado para a nossa língua portuguesa, que é o presente perfeito, né? Para o inglês, transpassar isso, a ideia de falar o present perfect para o português, o que é um pouquinho mais complicado. O simple past comumente é mais utilizado, né? Então é o passado, existem algumas regrinhas lá em que a gente vai recapitular um pouquinho, né? Mas o present perfect é um pouco mais delicado em relação à transformação da ideia para o português, mas a gente não vai deixar de ver isso aí não, tá? Então, primeiro eu vou começar com o simple past. Qual é a ideia do simple past? Bom, o conceito de simple past é o seguinte, é o passado simples, aconteceu, pronto e acabou, não vai continuar, né? Ele terminou, é uma ação que está terminada, ok? Então, for example, vou dar uma frase para vocês aqui, ok? Então, I did my homework, ok? Homework. Então, eu fiz minha tarefa de casa, meu exercício de casa, né? Que o teacher passou para vocês fazerem em casa. Então, eu fiz minha tarefa de casa. É uma ação que eu passei, né? Supondo que o teacher passou para vocês, em que eu fiz em casa e pronto, acabou. Ela não continua, não tem uma ideia. Ela é passado? Sim. Cadê o meu verbo de passado? Está aqui, ó. Eu fiz, ok? Então, esse é o meu verbo simple past. É o meu verbo passado, ok? Então, uma ação que não tem ideia lá de passado, né? Porque o present perfect é quando algo que estava, uma ideia que perdura por um tempo decorrido, por algum tempo, né? Vem para os dias de hoje. Já o simple past, não. O simple past eu só fiz. Ok? Então, I did my homework last night, for example. Então, eu fiz meu exercício de casa, minha tarefa de casa, né? Ontem à noite, né? Na última noite, né? Então, essa questão dos silent words também, né? Last night, tonight, last year, last week, ok? Ago, tá? Então, essas questões as palavras sinais, né, também dá o sentido de uma frase ser do simple past, ok? Então, did é o meu verbo, ok? E eu fiz essa minha tarefa de casa hoje, ok? Então, já o present perfect, um pouquinho diferente em relação ao passado, né? Então, não que seja algo que continue, mas que seja algo que perdure dentro de um tempo. Então, para a gente poder ter uma noção do que é o present perfect, numa linha conceitual é o seguinte, past, né? Então, a minha ideia já era antiga, né? E que perdura para os tempos de hoje, present. Né? Mas, teacher, past, o que eu fiz a tarefa também é um past, mas esse tempo verbal, esse tempo de past é um bom tempo atrás, ok? É uma ideia de um tempo, um período longo, um período decorrido de algum tempo, bem comprido, bem longo, ok? Então, por isso que ele é o present perfect, né? Eu digo sempre que ele é um gap entre o passado e o presente. O present perfect, né? Um tempo verbal bem
bem dentro do conceito, até difícil de correlacionar com a língua portuguesa, ok? Mas olha só, vou dar um exemplo para vocês de present perfect. Então, dentro do present perfect, na estrutura, né, na sua forma estrutural, há necessidade de haver a presença do have, né, do have or do has, né? Então, o has para he, she, it, né? Então, he has, she has, né? E o have, né? Então, I have, ok? É necessário ter essa presença. Já no simple past, não é necessário de ter a presença do have. Lá no simple past, esse have, ele terá o seu passado definido, né? Então, o passado de have é had, né? Então, vou colocar aqui em cima para vocês. O passado de have é had, ok? Então, eu tinha, né? E aí o present perfect é diferente. Então, vou fazer até ilustrar para vocês essas duas diferenças, duas frases diferentes em relação a isso aí, tá? Então, I have, for example, I have gone. Opa, mas apareceu um outro verbo, né? Um irregular verb, ok? O verbo irregular, né? Então, I have gone. O gone é o particípio, né? É o verbo particípio do go. Então, go, o simple past do go é went, né? O past participle, o particípio de went é gone, ok? Então, I have gone. Para o tempo verbal present perfect, é necessário usar os verbos no particípio. O have aqui não é um verbo, ele é um auxiliar, ok? Então, ele vai auxiliar o verbo, ok? Então, I have gone to the US, ok? Então, I have gone to the US. I had one pencil. Olha só, vamos ver essa diferença dessas duas frases aqui, né? Ó, o had, que é o passado de have, ok? Aqui dá o sentido da frase no conceito de simple past. Então, eu tinha um lápis, ok? Então, eu tinha um lápis. Uma ideia do passado. É uma ideia de momento, né? O lápis estava aqui agora na minha mão, então ele sumiu. Então, eu tinha um lápis. Ele não está mais aqui, ok? Já essa aqui do present perfect é diferente. I have gone to the US. Opa, dá a impressão do sentido de que existe um momento no presente, mas também tem uma ideia de passado, né? Uma ideia que continua lá, que estava acontecendo no passado. Então, eu tinha ido para os Estados Unidos, né? Então, eu tenho ido para os Estados Unidos, ok? Então, essa ideia de que eu tenho ido para os Estados Unidos não quer dizer que ela vai continuar. Pode ser, né? E aí seria até um outro tempo verbal, que é o present perfect continuous, né? Mas não é o caso hoje. Hoje é present perfect. Então, esse I have gone to the US dá a impressão de que eu estava indo para os Estados Unidos e ainda continuo indo para os Estados Unidos hoje, present, ok? Então, eu tenho ido para os Estados Unidos, tá? Então, se eu disser para você eu tenho ido para os Estados Unidos, você vai entender que eu estava indo e hoje eu tenho ido para os Estados Unidos, continuo indo, né? O had, o simple past, não. Eu tinha uma caneta, eu tinha um lápis, ok? Então, eu tinha um lápis. Não quer dizer que eu tinha, ou que isso eu vá continuar tendo, ou não. É só dizer que o nosso tempo acabou aqui. Eu tinha um lápis, não tenho mais. Ok? Então, seguindo esses dois exemplos, vamos dar uma olhadinha ali no book de vocês. Ok? Na page 314. Ok? Então, olha lá, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. I've lost my glasses. Então, eu tinha perdido meus óculos, né?
Então, have you seen them? Ok? Então, você viu eles, né? Or, I lost my glasses yesterday. Então, eu perdi meus óculos ontem, né? Did you see them? Ok? Então, olha só a diferença dessas duas frases, né? Eu tinha perdido os meus óculos, alguém os viu, né? Então, quer dizer que passado, né? E presente hoje, quer dizer que esse óculos não terminou, ele ainda está perdido por ali. Agora, I lost my glasses yesterday. Eu perdi os meus óculos, já era, acabou, foi quebrado, caiu num buraco, o carro passou por cima, ou alguma coisa desse sentido. Então, I lost my glasses yesterday. Tá? Então, eu perdi. E olha aqui o sign-on words aqui, ó. Yesterday. Quando tem um yesterday ou um sign-on words no final de uma frase, pode-se saber que muitas vezes, não digo todos, existem exceções às regras, mas o sign-on words dá o sentido de uma frase, dá a entender o conceito, puxa a frase para o simple past, ok? Então, olha aqui outro simple past na pergunta, né? Did you see them? Né? Lá no simple present a gente usava o do or does. No simple past a gente vai usar o did. E o verbo não está mais no passado, o verbo não pode ir para o passado, o verbo tem que estar no presente. Did you see them? Você viu eles, né? Ok? Então, aqui eu perdi os meus óculos de vez mesmo. Acabou. Tá? Ok? Tá? Right? Então, olha esses dois conceitos aqui, ó. Né? The simple present and past simple or simple past. Ok? If we want to give all the information, we use the simple past. Então, se você quer dar uma informação antiga, velha, você usa o simple past. Agora, if you want to give recent news, we use the present perfect. Agora, se você quer dar uma notícia nova recentemente, você usa o present perfect, tá? Então, uma informação antiga e uma informação recentemente nova. Ou seja, essa palavra, essas duas palavras aqui, ó, recentemente nova, dão um sentido de presente. Então, quando você traz o passado para o presente, ele é o present perfect. Quando você só quer dar uma informação velha, né, uma old information, aí é só o simple past. Não quer dizer, então eu tinha perdido os meus óculos, alguém já viu, vocês têm visto o meu óculos por aí, né? Então, ou eu perdi os meus óculos, pronto, acabou, né? Final. Ninguém mais vai encontrar os seus óculos, ok? Tá? Então essa é um pouquinho da diferença. Olha aqui, ó. Sarah has watched this movie already, ok? Outras sign-on words que fazem parte do present perfect. Né? Have you ever, already, yet, né? Outras coisas que fazem parte do present perfect. Aqui, ó. We use the simple past with for, okay? When the action has already finished, né? Então a gente usa o simple past para quando as ações certamente finalizaram. Acabou a ideia, não tem que trazer para o presente mais. Eu só perdi, como o exemplo do óculos, né? Então eu perdi meus óculos. Não que eu tenha perdido agora, né? Eu ainda esteja com ele perdido, eu só perdi os meus óculos, ok? Não vão ser mais encontrados, né? E aqui, ó, o for e o since. Então, para ou desde, né? Ok? Então, quando você usa o present perfect com o for e o since, são ações que não finalizaram ainda, né? Have not finished yet, ok? Então, we have lived in that house for 10 years. Então, eu ainda tenho morado nessa casa por 10 anos, né? We have lived in that house since 2005. Tá? Então, eu moro, né? Ou eu tenho morado nessa casa desde 2005, ok? Since 2005. Vocês veem muitas propagandas, alguns brands, né? Algumas propagandas de lojas, de marcas, né, que usa muito essa expressão do since, né? Since 1989, since 2000, since 1999, né? Então, esse since significa desde, ok? E aí, quando aparece o since, a gente usa essas questões do present perfect, right? Ok? So, page number 315, there is activity, exercise number 1, onde a gente precisa identificar a frase correta e a incorreta, ok? Então, did you hear about Ellen? She has quit her dance class.
Essa frase está correta ou não está correta? Né? Então a gente precisa olhar para a frase, olhar o tempo verbal e dizer se está correto ou não, ok? No caso, e aí fazer a correção nas linhas abaixo, ok? Tá? Preste bem atenção. Present Perfect, um tempo que ainda continua no presente. O Simple Past acabou, finalizou a ideia. Então, ela não tem que puxar para o presente essa ideia, tá? Exercise number 1, number 2 e number 3. O number 2, então, make sentence use the words given, ok? Using the present perfect and the simple past. Então, a gente precisa fazer essas questões, montar questões utilizando o present perfect e o simple past, ok? Teacher, posso montar as duas questões? Yes. Uma de simple present e uma de simple past. Tem que montar as duas. E as duas dentro da estrutura que eu mostrei para vocês. Verbo no passado no simple past e o have auxiliar e o past participle no present perfect. Ok? Precisa se atentar bastante a essa questão. Tá? Na page number 316, exercise number 4 and exercise number 5. Make a sentence, ok? Na Build Up, please, people. Na Build Up, nós temos um infographic. E aí eu vou pedir para vocês analisarem esse infográfico, né? The Facts About Neil Patel, né? E ele fala um pouquinho da vida dele, das coisas que ele faz, né? E aí o exercício aqui do infográfico, o que é o infográfico, na verdade, né? Quando você transforma dentro de uma imagem, e não que sejam os seus gráficos, né? Mas as suas ideias, ok? Idea number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Então, notícias, ok? Que representam isso aí, tá? Então, o exercício do infográfico é o seguinte, que no seu caderninho, tá? Você possa agora fazer um infográfico sobre você. Então, desenhe, draw, or glue your picture, your photo, ok? Coloque lá uma imagem sua e aí faça infográficos sobre a sua ideia. O que é um infográfico lá, né? It's a visual image or a diagram such as a chart used to represent information or data. Ok? Então, diante da imagem, você vai colocar as suas ideias ali, né? Por exemplo, if you are looking to stand up in the social media world, então, né, se você está olhando para, procurando aumentar a sua rede social, né? Então, são algumas ideias, né? Diagramas, ideias, notícias, como se fossem notícias, né? Algumas news, ok? Então, a ideia é essa, right? E no último exercício, né? A biography research, então vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma biografia, ok? Lá no dia 1, na primeira aula, no book de vocês, a gente trabalhou com duas biografias, né? Audrey Hepburn e Angelina Jolie, ok? Então aqui você vai fazer a mesma coisa. A person's full name, a famous for, a family life in early life, ok? Major accomplishments, ok? Então, aqui você vai fazer a sua biografia, tá? Dentro do seu infográfico. Alright? Okay? People, it's a pleasure to be here. Thank you very much. Keep learning. Bye.